E aí, tudo certo? Olha só, já parou para pensar em como fazer matemática no computador, mas com uma perfeição absoluta? É que a maioria dos programas, né, quando a gente joga um cálculo, eles dão aproximações, tipo 0,5. Hoje, a gente vai conhecer o SciPy. É uma biblioteca para Python que é diferente. Ela não te dá só o número, ela entende o conceito, ela entende o que é meio. Ela não só calcula, ela meio que raciocina. Bora mergulhar nessa arte da computação matemática exata. Para entender tudo isso, a gente vai seguir um caminho bem legal. Primeiro, a gente vai sacar qual é a mágica da matemática exata. Depois, vamos ver quais são as pecinhas, os blocos que constroem tudo isso. Aí, a gente parte para a ação, manipulando expressões, dando uma espiada em cálculo e, no final, a gente abre a mente para ver até onde dá para chegar com essa ferramenta. Então vamos lá. Seção 1. A magia da matemática exata. É aqui que a gente vai entender a ideia principal, o que faz o SciPy ser tão diferente de quase tudo que existe por aí para cálculo. E sério, sacar isso é a chave para destravar o poder todo da coisa. E aqui está o pulo do gato. Se a gente pega o Python normal, 1 dividido por 2 vira, na hora, 0,5. Acabou. É um número com ponto flutuante e qualquer precisão que a gente precisasse depois, já era. Agora, no SymPy, a coisa muda. A expressão continua sendo a fração 1 sobre 2. Ela se mantém como a ideia de meio. O SymPy entende o conceito matemático, não só o valor numérico final. E o que isso quer dizer na prática? Que a gente pode fazer álgebra com essa fração, sem perder nada, sem arredondar absolutamente nada. Certo! Agora que a gente já entendeu o porquê de tudo isso, vamos para a seção 2, os blocos de construção simbólicos. É hora de conhecer as peças do quebra-cabeça, os nossos tijolinhos de Lego para montar qualquer ideia matemática lá dentro. E o primeiro bloco, o mais básico de todos, é o símbolo. Pensa nele como se a gente estivesse desenhando uma variável num quadro branco, sabe? Quando a gente escreve x igual a símbolo x, não estamos dizendo que x vale alguma coisa, nada disso. A gente está criando um espaço reservado, um x abstrato, prontinho para ser usado em qualquer equação que a gente queira montar. E aí, o que acontece quando a gente junta esses símbolos com operações matemáticas, tipo mais, menos, vezes? A gente cria uma expressão. Essa expressão aí, a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c, ela não é só um cálculo esperando para ser feito. Não, ela é a própria fórmula da equação de segundo grau. Um objeto vivo que a gente pode analisar, simplificar, resolver. É a matemática em si. Agora, atenção aqui porque essa é uma das coisas que mais confunde quem está começando. Do lado esquerdo, a gente tem x igual a 5. Isso em programação é uma pergunta. Ei, o objeto x é a mesma coisa que o número 5? A resposta vai ser true ou false, verdadeiro ou falso. Já do lado direito, com exe de x5, a gente não está perguntando nada. A gente está declarando uma verdade matemática. Estamos criando a equação x é igual a 5. Um é um teste, uma checagem. O outro é um objeto, a própria equação que a gente pode manipular. Entender essa diferença é fundamental. Olha que legal, o SciPy é bem esperto, mas a gente pode dar umas dicas para ele ficar ainda mais. Por padrão, ele olha para a raiz quadrada de x ao quadrado e fica na dele. Por quê? Porque ele não sabe se x é positivo, negativo ou, sei lá, um número complexo. Mas, se a gente avisa para ele, SciPy, esse x aí é um número real, aí ele já consegue simplificar para abcs de x, o módulo de x. E se a gente for ainda mais específico e disser esse x é positivo, aí pronto, ele simplifica perfeitamente para x. Essas suposições dão o contexto que ele precisa para raciocinar melhor. Chegamos na seção 3, manipulando expressões. Beleza, agora a coisa fica boa de verdade. É hora de pegar todos esses bloquinhos que a gente viu e botar a mão na massa. E o fluxo de trabalho, o jeito de fazer as coisas, é bem direto. Primeiro a gente define os símbolos, né? X, Y, o que for. Depois, com eles, a gente constrói a nossa expressão. E a partir daí, o céu é o limite. A gente pode mandar simplificar para ver se tem um jeito mais bonito de escrever, pode substituir os símbolos por números para achar um resultado, ou pode até falar, isso aqui é uma equação, resolve aí para mim. Dá uma olhada nesse exemplo. De primeira, essa expressão parece um monstro, né? Bem complicada. Imagina ter que analisar isso na mão. Ia levar um tempão, e a chance de errar alguma coisinha no meio do caminho seria enorme. Mas aí, com um único comando, Simplify, o SciPy faz mágica. É sério, ele simplesmente corta toda a gordura, toda a complexidade e mostra a verdade que estava escondida ali no meio. A resposta era só x menos 1, o tempo todo. Isso não é só sobre economizar tempo, é sobre achar a clareza no meio do caos. Bom, vamos subir um degrau.
Seção 4. Uma visão sobre cálculo. Agora, a gente vai ver como esses mesmos princípios de exatidão, de perfeição, se aplicam a uma matemática mais parruda. E aqui tem outro conceito super importante, a diferença entre representar uma ideia e calcular essa ideia. Se a gente usa integral com I maiúsculo, a gente está criando o objeto matemático da integral. É perfeito para mostrar numa fórmula. Agora, se a gente usa integrate com I minúsculo, aí sim a gente está pedindo para o SciPy, por favor, calcula isso aqui para mim, e ele vai lá e retorna o resultado, que nesse caso é seno de x. E olha, a caixa de ferramentas para cálculo é absurda. Precisa de limites? Tem. Derivadas? Óbvio. Integrais definidas, séries de Taylor e até mesmo resolver equações diferenciais de forma simbólica, tá tudo ali na mão, pronto para usar. Chegamos na nossa última parte, expandindo o horizonte. Para fechar, vamos fazer um tour bem rápido por outras capacidades, só para ter um gostinho de como o SciPy vai muito além e entra em várias áreas da matemática e da ciência. Álgebra linear, por exemplo, é tratada com a mesma elegância. Definir uma matriz é moleza. É basicamente criar uma lista de listas. E pronto. A base para qualquer operação com matrizes está criada. E as operações, claro, seguem a mesma filosofia. Se a gente pede os autovalores dessa matriz, a gente não recebe um 0,9999 ou um menos 1,0001. A gente recebe os valores exatos, perfeitos, 1 e menos 1. Sem erro de arredondamento, sem imprecisão nenhuma. É a resposta matemática pura e simples. E não é só cálculo abstrato. O SciPy também consegue transformar essas expressões em imagens. Com um comando bem simples, dá para gerar gráficos 2D e 3D direto das equações simbólicas. É a ponte perfeita entre o mundo abstrato da matemática e o mundo visual. E o universo do SciPy é gigante, vai muito além do que a gente viu. Tem módulo para estatística, para trabalhar com distribuições de probabilidade simbolicamente, tem para geometria definindo formas perfeitas, matemática discreta para resolver recorrências e até lógica simbólica. É, de verdade, um canivete suíço da matemática no computador. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Quando a gente tem uma ferramenta que cuida de toda a parte mecânica da matemática e com perfeição, a nossa mente fica livre. Livre para ser criativa, para fazer as perguntas que realmente importam. A questão deixa de ser como eu calculo isso e passa a ser o que eu quero descobrir. Então, com essa parte da matemática exata resolvida pelo computador, que problema complexo seria possível atacar agora? Fica aí a pergunta. Valeu por acompanhar!